fazer o resumo lá que estavam devendo, não? Professor, mesmo não consegui fazer, não. Trabalhando demais e fazendo uns trabalhos do final de semana. Tá corrido, cansativo, trabalho o dia todo. Mesmo estou procurando motivação aqui para ver se continuo até o final, mas já tô igual os outros amigos aí. Não tô, tá cansativo, viu? Eu não sei como é que vai fazer não daqui para frente aí. Já Pois tá chato. aproveita aí que tem ainda até hoje, pô. Pelo menos pega o que você já tinha feito. Vocês têm hoje ainda até meia-noite aí. Pega o que Pronto. você já tinha feito, dá O uma Wesley tá fazendo, ajeitada. o Wesley até tá fazendo, mas eu falei com ele aqui, ele tá fazendo os resumos aqui, mas eu não tive tempo ainda mesmo, tô cansado demais. Ah, aproveita aí que tem até hoje para entregar os 3. Eu liberei os 3. Lembra que eu tinha combinado com vocês? Uhum, Até hoje aí. beleza, vou ver se eu consigo dar uma olhada hoje. Pois bem. E o do Weber eu já deixei aberto aí para vocês entregarem. Deixa eu ver. Quando é que eu deixei aqui? Capítulo 4. Deixei pro dia 20. Não. Tá certo. Deixa eu editar ele aqui. Vou jogar ele para o dia da semana que vem, ó. Vou dar uma colher de chá. Vou jogar para a semana do dia 22. O semestre vai acabar quando, Igor? É o quê? E o semestre acaba quando? Semestre termina em julho. Ah, É beleza. mesmo, não vai dar nem para jogar pro dia 22, né? Tem que jogar pra semana que vem mesmo. Não. Agora pra semana que vem mesmo. Dia 15. Aí termina esse primeiro bloco. Pois vamos adiantar nosso lado aqui. A gente terminar logo esse primeiro bloco. Pois bem, esse indivíduo aí, Max Weber, o que é que você se lembra dele aí? O que é que você conhece dele? Eu não lembro quase nada desse cara e tal. Max. Li muito pouco nele. Às vezes uma pouco de discussão que teve nas aulas da professora de ADM. Foi bem Hum, possível mesmo. mas a Aquela professora de ADM abordava ele falando sobre o quê? A questão da burocracia, é? burocracia. Uhum, exatamente. Geralmente é a abordagem que a galera da administração faz do Weber, né? Porque ele é um autor que estuda a questão da burocracia também e tal. Bem A interessante. burocracia depois surge depois da burocracia surge aqueles padrões, né? Que surge aquela o fala que é aquela IPM assim, aquelas coisas da parte de segurança, de padronizar o padrão, aqueles Sim, padrão do exatamente. SI. É, tem as padronizações, né? Uhum. O que é que o Weber ele vai estudar aí a respeito da burocracia? Ele vai desenvolver a ideia de que a, todo ele é um dos autores que vai ser importante dentro da ciência política também, né? Porque ele vai estudar como que o Estado ele funciona e ele aplica o poder, né? Porque o Estado, queira ou não, ele é o elemento de maior poder dentro da sociedade, né? Ou deve ser, né? Então, o Weber vai dizer o seguinte, ó, dentro de uma sociedade qualquer, a instituição, o elemento que tem maior poder de todos é o Estado, porque ele detém o monopólio da violência legítima. O que é que isso quer dizer? Né? Que só o Estado pode usar da violência de uma maneira reconhecida pelas pessoas. Né? Então, por exemplo, se você é assaltado, o cara vem lá, te assalta e tal, a mão armada, você sofreu uma violência, né, uma ameaça de violência, mas aquela violência você não reconhece ela como uma violência legítima, ou seja, você não acha justo, né, e não acha correto que você tenha sofrido essa violência, né? Quando é o Estado é diferente. Se o Estado está atuando por exemplo,
precisou matar alguém, que se fosse o caso, dentro de uma troca de tiros e etc., está ok, está previsto dentro do trabalho da polícia, que representa o poder do Estado, né? Que dentro de determinadas condições é aceitável que a violência ela se aplique, né? E todos reconhecem isso, a sociedade reconhece isso como sendo ok, como sendo justo, como sendo, né? Ok, então o Weber ele vai dizer que somente o Estado tem esse poder, né? Então é por isso que ele vai dizer que o Estado tem um monopólio dessa violência legítima, essa violência que todo mundo reconhece como ok. Por quê? Porque o Estado, ele de certa forma, ele, em teoria, representa o povo e o povo, portanto, entende que se for necessário o Estado utilizar de violência para conter, para controlar a sociedade, para manter a ordem, o Estado vai ter o reconhecimento da população para isso, entendeu? Então, o Weber ele vai entender que ele vai estudar as formas como o Estado usa para ele vai estudar o Estado como uma forma de dominação da sociedade, né? Ele vai entender que o Estado ele é uma forma de poder que domina a sociedade. Então, esse Estado ele vai se basear em algum elemento, né? Então, as pessoas vão acreditar e vão confiar poder a esse Estado, porque elas, de alguma forma, confiam nesse Estado, né? O Estado vai ter esse poder porque as pessoas confiam nele, né? E aí a fonte de legitimidade, ou seja, a fonte da confiança que as pessoas têm nesse Estado, ela pode vir de diferentes formas, né? E aí o Weber vai dizer o seguinte, ó, a forma de dominação predominante dentro da sociedade ocidental contemporânea, né, lá na época que ele viveu, né, do século XIX, século XX, é a dominação racional legal, ou seja, as pessoas acreditam que o Estado age de uma maneira racional, fundamentada na razão, as leis, a justiça totalmente fundamentada na ciência, em argumentos racionais, e a própria administração do Estado, ela deve ser racional, né? Então é daí que vem a questão da burocracia. Por quê? Porque para que você tenha uma administração racional do Estado, o Estado faça os gastos e etc., isso tem que ser de uma maneira controlada. E aí vem a burocracia, né? Que é esse corpo que vai fazer com que o Estado funcione e vai controlar as ações do Estado, para que esse Estado não tenha desperdício, para que esse Estado não haja de uma maneira indevida, né? O Estado, por exemplo, ele parte do princípio de impessoalidade, né? Então, diferentemente do que a gente vê acontecendo muito, né? As pessoas não devem furar fila, né, dentro de uma instituição pública porque são conhecidos de alguém, né? Porque um dos princípios do Estado é o princípio da impessoalidade, né? Como o Estado está ali para servir para todo cidadão é igual. Então, relação de amizade não deve contar, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil isso não rola muito, por exemplo, né? Aqui a gente sabe que tem a questão da pessoalidade, né? Mas do ponto de vista ideal dos princípios do Estado, ele não deveria ser assim, né? E isso, inclusive, é uma ação, chama nepotismo, né? É um crime diante do Estado. Você fere a impessoalidade do Estado, né? Quando você coloca algum membro da sua família num cargo, né? Isso aí acontece muito em prefeitura, né? Principalmente de cidades menores, né? O prefeito chega lá, começa a botar um bocado de parente no governo, depois ele sofre processo, né? Por nepotismo, né? Então, a ideia um dos princípios do Estado, racional legal, que é isso que a gente vive, a partir da democracia que a gente vive contemporânea, é esse princípio da impessoalidade. Então, quem vai administrar tudo isso é a burocracia, né? Esse grupo de pessoas que toma conta do Estado e que faz as coisas do Estado funcionarem, né? Para controlar as ações do Estado, para ter um registro das ações do Estado, são os burocratas, né? São essas pessoas que fazem a burocracia do Estado. Então, o Weber vai entender que isso, por exemplo, é um fenômeno
da política contemporânea, da época contemporânea a ele, naquele caso, né? Da democracia nossa, que a gente tem hoje, que estava surgindo naquele momento, né? Ele vai dizer que aquilo era um elemento novo, né, da política contemporânea, da época dele, porque era diferente de todas as ações anteriores que os estados tinham. Por quê? Porque um estado, na época que você tinha um governo absolutista, por exemplo, uma monarquia absolutista, era um estado que simplesmente seguia as ordens e a vontade do rei e ponto final. Né? O rei fazia o que queria, mandava os seus subordinados, os seus funcionários públicos fazerem o que ele queria e ponto. Né? Dentro do estado democrático, né, como a gente já viu, a ideia da modernidade, que a gente tem a democracia, o poder do voto, o governante é eleito, tem uma periodicidade de eleições e tudo mais. O princípio do poder é o poder do povo. Então, e começam a surgir vários outros conceitos do Estado, né? Não sei se você já ouviu falar, Diego, mas tem um conceito que surge aí para dentro desse Estado novo, que é o conceito de prestação de contas. Você já ouviu falar? Já acontece muito nas empresas, quando faz alguma operação de compra, você tem que prestar conta com a empresa e você comprou, nota fiscal, que comprove aquele valor, né? Perfeito, exatamente. Então, justamente pelo Estado representar o povo e pelo financiamento do Estado ser proveniente dos impostos que o povo paga, o Estado tem tem, além do princípio da impessoalidade, ou seja, de servir a todos os cidadãos igualmente, ele tem um princípio, por exemplo, da transparência, da prestação de contas, ou seja, tudo que é gasto, em princípio, né, deveria ser apresentado, publicizado para todos, né? Então, perceba que a relação aí é muito diferente de você ter um rei que simplesmente tem poderes absolutos, que faz o que ele quiser, que todo mundo obedece ele, né? E você tem um Estado racionalizado, né? Em que os gastos são controlados, e que há impessoalidade, em que há prestação de contas e etc., porque tudo passa a ser voltado para o cidadão, né? A lógica do Estado se inverte. Em vez de ser o rei e os súditos que servem ao rei, você passa a ter os governantes que servem, são servidores públicos dos cidadãos, que elegem esse corpo que vai governar, né? Isso é pela lógica geral da coisa. A gente sabe que na prática as coisas funcionam de uma maneira um pouco, né, diferente, né? Mas pelo princípio da coisa é como deveria funcionar, né? O princípio democrático é esse. Então o Weber ele vai identificar exatamente, ele vai ser um desses grandes estudiosos desse elemento que é o Estado moderno, né? E aí dentro desse Estado moderno vai ter a burocracia, né? E aí essa burocracia é essa forma racionalizada, é a racionalização das ações do Estado, né? É por isso que tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser prestado contas, você tem que ter assinatura porque passou na mão de quem, não sei quem, porque as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas ações do que acontecem dentro do Estado, né? As ações agora do Estado não ficam mais na conta só de uma pessoa, né? São distribuídas, são pulverizadas. Várias pessoas têm poderes dentro da democracia de tomar pequenas decisões, né? Não só o governante máximo. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas, né? O que é que acontece? Até mesmo o governante máximo é responsabilizado pela ação, né? Então, por exemplo, qual foi a justificativa para fazer o impeachment de Dilma, por exemplo, né? O de que ela cometeu um crime de responsabilidade, ou seja, de que ela atentou contra a ordem de como as coisas deveriam funcionar dentro do Estado, né? E o governante não pode fazer o que ele quer. Se ele fizer o que ele quer e desrespeitar as ordens, ele comete um crime, né? E aí foi nisso, por exemplo, que justificaram lá o processo do impeachment de Dilma, né? Eu não estou entrando no mérito se foi correto, se foi justo ou não, né? Mas foi nisso que se pautou a justificativa, né? Então, o que é que acontece? O Estado ele tem essa previsão de racionalização, e o Weber ele vai estudar todo esse processo, ele vai entender que a sociedade moderna é a sociedade da razão, é a sociedade da racionalização. O próprio capitalismo, ele vai dizer, é resultado disso. Por quê? Qual é a lógica do capitalismo? É ter o mínimo de gastos e o máximo de lucro, né?
Quanto mais eu racionalizar as minhas ações, quanto mais acesso à informação, quanto mais e etc., eu me beneficio dentro do sistema, em que se eu tiver informações, eu posso vender mais. Se eu tiver recursos e utilizar bem esses recursos, eu posso lucrar mais, adquirir mais poder com isso, né? Então, o Weber ele vai dizer que a sociedade moderna como um todo, ela passou por um processo de racionalização em todos os seus aspectos, né? Então ele vai começar a estudar isso, a estudar esse processo de racionalização. Ele vai lá para a história, né? E aí ele vai entender como que esse processo de racionalização ele começou, né? E aí ele vai identificar isso, o início disso tudo aí, o germe desse processo de racionalização, ele vai identificar que foi na religião que aconteceu. Olha só que interessante, isso que é inovador do Weber, né? Ele tem esse livro aqui, ó, chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Em que ele vai exatamente fazer essa relação entre a mudança que houve com o advento do protestantismo, ou seja, como que o protestantismo ele surge como alternativa ao catolicismo e como que isso beneficiou o capitalismo e o surgimento do capitalismo, né? E da racionalização da sociedade como um todo resultante disso, né? Então ele vai dizer, olha, de uma maneira indireta, acabou sendo a própria religião que deu início a esse processo do capitalismo, que por sua vez puxou todo um processo de racionalização da sociedade, né? É bem interessante esse ponto de vista dele, né? Porque ele vai dizer, ó, os católicos, eles condenam o lucro como usura, né? Entra lá nos 7 pecados capitais, né, e tal. Você não pode se devotar às questões mundanas, né? Você tem que manter o seu espírito limpo dos pecados da carne, da ambição. E ele vai dizer, olha, já o protestantismo ele tem uma pegada diferente. O protestantismo ele era uma religião mais comum entre os burgueses, né? Os burgueses se apegavam muito ao protestantismo. Por quê? Olha só que coincidência, né? Porque o protestantismo não condenava o lucro, né? O calvinismo, o protestantismo não condenava o lucro como o catolicismo, né? Dentro do protestantismo, se lucrar e tal, ser bem sucedido no mundo, era uma forma de você demonstrar a glorificação de Deus, né? E você agir para a glória de Deus e tudo mais. Então ele vai observar que essa transformação aqui da religião é que vai favorecer com que lá na Europa, especialmente ali na Inglaterra, onde o protestantismo se difunde mais, é que vai dar espaço para você ter uma maneira de pensamento que vai favorecer o capitalismo. E é lá onde acontece a Revolução Industrial, lá que, de fato, todo esse processo aí do estabelecimento do capitalismo acontece, né? Então ele vai para a história buscar entender como as raízes desse processo de racionalização que a sociedade passou, né? Como é que foi o percurso histórico, as mudanças culturais que aconteceram na sociedade, né? Que levaram a sociedade a ser essa sociedade racional moderna, né? Então é a partir daí que o Weber ele parte para a investigação dele, né? Mas assim, a gente vai retomar essa parte mais tarde. Antes vamos entender como é que funciona a metodologia do Weber, né? Para a gente entender como que ele investiga todo esse processo para chegar até lá, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma ressalva interessante aqui, que é a seguinte: a metodologia do Weber é completamente diferente da metodologia do Durkheim e do Marx, né? Por quê? Tanto o Marx, que a gente acabou de estudar, né? A gente viu lá toda a questão dele de estudar o capitalismo, de estudar a economia, a questão do trabalho como tendo uma relevância fundamental na obra dele, né? As questões do valor que o trabalho gera, da mais-valia, da exploração do trabalho, né? O Marx ele vai entender a sociedade, né, como sendo um fruto
das relações de trabalho, portanto, fruto de uma base econômica, né? Fruto de uma economia, né? Lembra disso, né? Que para o Marx a economia é fundamental, né? E o Durkheim ele vai tentar entender a sociedade como fruto de um reflexo das instituições sociais, ou seja, as instituições que existem em cada sociedade vão moldar os indivíduos, né? Vão moldar os indivíduos para que eles reflitam a cultura daquela sociedade, né? Então, o Weber ele tem uma pegada diferente dos dois, porque se você observar nos dois, tanto no Marx quanto no Durkheim, por mais que sejam diferentes aí a abordagem dos dois, para ambos o indivíduo ele é só uma peça dentro de um jogo que já está armado, né? O indivíduo ele vai representar um papel, né, pré-definido para ele, né? O Marx vai entender que o indivíduo nasceu da classe dominante ou da classe dominada, ele vai representar um papel. O Durkheim vai entender que aquele indivíduo nasceu na sociedade tal ou qual, ele vai representar um papel. O Weber não, ele não parte dessa ideia, né? O Weber ele parte da ideia de que ele quer entender a sociedade através da ação do indivíduo, né? Por quê? Porque o indivíduo ele não existe, digamos assim, a visão do Weber é de que não existe sociedade sem indivíduo. É ou não é? Isso, É possível? não tem como, É não, possível impossível. existir a sociedade sem existir o indivíduo? Impossível, não tem como, não. Nesse caso aí, o Marx ele tenta entender e modificar a sociedade em si. E o Weber, ele, qual o objetivo dele em si? Nessa questão de criar a burocracia. O que é que ele quer limitar dentro da sociedade? Porque quando você cria quando se torna burocrático alguma coisa, algum processo, ele quer reduzir alguma coisa, ele quer diminuir alguma coisa, entendeu? Que está interferindo para bem ou para mal, em algum sentido da sociedade ou do processo, do serviço que a gente está sendo oferecido. Então, Diegão, o Weber, ele, diferente do Marx, né, que tem aquela pegada de entender a sociedade para mudar, o Weber ele já não vai ter tanto essa pegada de mudar a sociedade. Ele quer, em primeiro lugar, compreender, né? O Weber está preocupado em entender como que a sociedade ela funciona. Então, o Weber ele não é ele que cria a burocracia, né? Mas ele vai buscar entender como a burocracia funciona. A burocracia já existe, está lá já. Não foi ele que inventou, entendeu? Ele vai investigar como que essa burocracia ela funciona. Então ele quer entender a transformação que aconteceu na sociedade. Esse que é o objetivo do Weber. E ele vai partir desse objetivo como, né? Diferente do Marx, que vai vir já com a ideia de que é a capacidade de produção que determina a sociedade, né? É a forma como as pessoas produzem as coisas, as mercadorias e etc., que determina o que é a sociedade. E o Weber vai dizer, o Durkheim vai dizer, os fatos sociais, ou seja, aquilo que a sociedade apresenta como cultura dela, digamos assim, vai moldar os indivíduos, né? O Weber, ele vai partir de uma outra ideia. Ele vai dizer, olha, não existe sociedade sem indivíduo. Essa história aí de forças produtivas que o Marx está dizendo, né, de que determinam o indivíduo, não concordo, né, o Weber diria. Na verdade, a sociedade, a economia dentro da sociedade é produto da ação coordenada de indivíduos, né? Então, o Weber ele inverte a ordem das coisas. Enquanto que o Marx vai dizer a sociedade é produto das forças produtivas, o Weber vai dizer não, as forças produtivas são produto das ações dos indivíduos. Isso é que gera forças produtivas. Mesma coisa para o Durkheim. Não existe não existe fato social que
não seja perpassado por meio de indivíduos. Só existe fato social através dos indivíduos. Portanto, só existe fato social através da ação social dos indivíduos. Né? Então, o que é que o Weber ele faz? Ele inverte a lógica. O que é que ele diz? Ao invés de eu enxergar todo mundo dentro de uma coisa que eu já coloquei previamente para enxergar, né? E eu quero enxergar os indivíduos só como refletindo isso ou aquilo, eu vou tentar enxergar a sociedade que se forma a partir das ações dos indivíduos. Eu vou tentar entender, no fim das contas, o que ele quer entender é o seguinte, no fim das contas... Seria tipo um efeito dominó, não, Ivan? É o quê? Seria tipo um efeito dominó. Exatamente. A ação que o indivíduo faz, a ação que o Diego faz, vai influenciar na sociedade onde Ivan vai poder fazer parte, ou outra pessoa fazer parte, entendeu? Que vai se formar aquela sociedade. Seria tipo algo dessa pegada. Perfeito. O que é que ele quer? O que é que ele vai dizer, ó? Para que Diego faça alguma coisa, o que é mais importante eu entender? De onde é que parte tudo? Tudo na sociedade, a sociedade não parte do indivíduo? Se o indivíduo não interagir com o outro, existe sociedade? Não. Não, não existe sociedade. Então, o que o Weber ele quer entender é o seguinte: como que já que a sociedade parte da interação de um indivíduo com o outro, como que o indivíduo, por que o indivíduo resolve agir, resolve interagir com o outro? Essa é a questão dele. O que leva a essa interação, né? O que leva a essa interação, exatamente, é isso. Para ele, a raiz da sociologia dele é isso. O que leva o indivíduo a interagir com o outro? Porque, no fim das contas, é a interação de um indivíduo com o outro que gera a sociedade. Então, para eu entender a sociedade, eu tenho que entender primeiro qual é o motivo que faz o indivíduo interagir um com o outro. Entendendo isso, eu entendo a raiz da sociedade. Entende? Se eu entender o que faz um indivíduo interagir com o outro, eu entendo o porquê, eu entendo em que direção a sociedade está indo. Entendeu? Entendi. O que é que causa a interação entre as pessoas? Né? Se eu entender isso, a ordem que isso acontece, se eu entender a direção disso, eu entendo mais ou menos qual é o sentido que aquela sociedade vai ter. E aí isso é fundamental para a gente entender o processo de racionalização que ele falou. Por quê? Porque se eu entendo que o indivíduo age com o outro buscando por exemplo, se o que predomina dentro da sociedade é o indivíduo agir com o outro buscando um interesse racional pessoal, eu vou entender a lógica de funcionamento daquela sociedade. Se eu já tenho uma sociedade em que o que vai predominar não é uma ação racional buscando um objetivo, se eu entendo que a maioria dos indivíduos agem por uma crença, por exemplo, aquela sociedade ela já vai funcionar de outra forma. É por isso que a sociedade medieval, como ele vai identificar, funcionava de uma maneira diferente de como a sociedade funciona agora. Porque a sociedade funciona agora com base no fato de que a maioria dos indivíduos age de uma maneira racional para alcançar os seus objetivos. E naquela época lá, os indivíduos não agiam assim. Eles agiam muito mais no sentido de manter uma tradição. Eles agiam daquela forma porque eles aprenderam que aquilo era o certo e eles reproduziam aquilo, a tradição. Entende? Então, o resultado gerado por uma maioria de indivíduos que age dessa forma vai ser uma sociedade muito mais baseada na tradição. Em uma sociedade muito mais baseada no interesse individual, geralmente vai resultar numa sociedade mais racionalizada, que é a sociedade que a gente tem hoje. Entendeu? Então perceba aí que o ponto de partida do Weber está no indivíduo. O ponto de partida do Weber não está na sociedade.
A sociedade vai ser um resultado de como os indivíduos vão interagir, do padrão de interação dos indivíduos. A maneira padrão como os indivíduos vão interagir uns com os outros vai moldar o que é aquela sociedade. Né? Entendeu? Por isso que a visão dele é uma visão diferente da visão do Marx e do Durkheim, que eles já partem da sociedade para depois entender como que o indivíduo é reflexo dessa sociedade. Né? O Marx já vai partir da visão econômica, né? De que a estrutura, a base econômica é que vai estruturar a sociedade, as relações ali de trabalho vão estruturar todo o resto e os indivíduos vão se moldar e vão se adaptar àquilo ali, né? E que a gente precisa mudar aquilo ali. Como é que vai mudar aquilo ali? Com revolução. Durkheim, por sua vez, vai dizer o quê? Que a sociedade, o indivíduo, ele é fruto da sociedade. Né? Ele é fruto dos fatos sociais, né? das ações que ele aprendeu com os outros que são padronizadas naquela sociedade. De modo geral, o que a gente poderia dizer é o indivíduo é reflexo do seu meio cultural, ou seja, da cultura que está difundida na sociedade dele, o indivíduo vai aprender e reproduzir aquilo. Essa é a visão do Durkheim. Certo? E a visão do Weber é diferente. A sociedade vai ser fruto da maneira como os indivíduos interagem entre eles. Não é diferente? A visão dos três é diferente, né? São diferentes, mas entre os dois tem uma coisa comum, que é o que eles partem da visão da sociedade para o indivíduo. E o Weber parte da visão do indivíduo para a sociedade. Né? Então a pegada do Weber é essa aí. Totalmente diferente, né? Ele já coloca o indivíduo como um ponto-chave a ser estudado, a ser analisado, né? Exatamente. De que forma essa relação dele influencia dentro dessa sociedade, entendi. É como se, de forma bem genérica, os caras, um time de futebol, quando tá bem entrosado, aí o campeonato nem acabou, os caras já fazem uma previsão de que esse time vai ser campeão no final, entendeu? Ele seria tipo essa questão do Weber. Quanto mais se interage, ele cria um time mais forte para conseguir chegar com aquele objetivo. E a partir dessa interação, ele consegue definir o que se precisa ter essa equipe continuar motivada e alcançar o objetivo final, entendeu? Até conseguir identificar alguns obstáculos que venham a ser enfrentados na frente, né? Poder conseguir desviar, ou então tentar amenizar o impacto do que vai acontecer dentro dessa uma possível queda que pode acontecer no decorrer desse caminho. Exato. É bem por aí, Diego. Então, como que esse método dele vai se chamar individualismo metodológico? Aí você vai me perguntar, ué, Ivan, mas existe isso de você... Como é que um cara que é um sociólogo vai estudar o indivíduo? Percebam, ele não vai estudar a individualidade de cada um. Ele não quer saber da história, do psicológico de cada um. O que ele quer saber é o que é que faz com que os indivíduos interajam entre eles. Então ele parte do indivíduo, mas ele parte do indivíduo para entender a interação. Não é entender o indivíduo por entender o indivíduo. É entender a interação. Né? O que é que leva os indivíduos a interagirem? Né? Como que os indivíduos estão interagindo para que a gente possa entender o rumo que a sociedade está tomando. Né? Se a gente entende que a sociedade é fruto das interações entre os indivíduos, a gente precisa entender como os indivíduos têm agido para entender o rumo que a sociedade vai tomar como um todo. Eu preciso entender o padrão de interação, né? Ou seja, como a maioria das pessoas tem interagido. Né? Quais são os princípios que motivam as interações das pessoas? Se eu entendo isso, eu entendo a sociedade. Né? Então, a ideia do Weber é essa daí. Por isso que a metodologia dele vai ser o individualismo metodológico. Por quê? Porque é a forma dele estudar
a sociedade é partindo do indivíduo. Não significa que ele vai ficar analisando o indivíduo. Não significa que seja uma ciência do indivíduo, né? Muito pelo contrário, ele vai partir do indivíduo para entender o todo. É só o ponto de partida dele, né? Mas é um ponto de partida que para ele é fundamental. Por quê? Porque para ele, se a gente parte do todo para o indivíduo, a gente está invertendo a lógica das coisas, a ordem das coisas. E a ordem das coisas é o todo existe a partir do um. E não um existe a partir do todo. O estudo ficaria até mais complexo, né, professor? Você vai analisar muito mais pessoas, né? E a partir de uma, você pode criar hipóteses que vão fazer você chegar a um resultado que você quer no final, Exatamente. Né? Quer entender como essa interação acontece. Exato. Você não vai poder tirar um indivíduo só como padrão. Uhum. Você vai ter que observar bastante aí, ter um bom quantitativo, uma boa amostragem, para que você possa entender, né, que aquilo representa de fato um comportamento de um grupo, daquela sociedade que você está estudando, né? Então, a análise sociológica do Weber parte do indivíduo. Weber entende que as instituições, por meio dos indivíduos, ou seja, a sociedade, existem por meio dos indivíduos, né, as instituições. Ou seja, a sociedade acontece por meio dos indivíduos, mais especificamente pelas ações sociais desses indivíduos, né? Para isso, ele busca compreender o sentido ou o significado das ações dos indivíduos. Compreendendo o conjunto das ações sociais que prevalecem socialmente, ele compreende a sociedade na sua raiz, no indivíduo, certo? E aí, o Weber vai trazer uma outra ideia bastante interessante aí, Diego. Eu vou pular essa parte aqui dos tipos ideais, eu retorno a isso depois, para não confundir. Vamos continuar na mesma pegada que a gente estava aqui. Então, ele vai entender que essa interação entre os indivíduos ela vai acontecer através do conceito dele, chave dele, que é o conceito de ação social. Ou seja, através da ação social do indivíduo que a sociedade vai se formar, né? Vai ser resultante da ação social desse indivíduo, né? Então, o que é que seria essa ação social, né? Todo indivíduo, obviamente, ele age, né? Estamos vivos aí no mundo, ainda bem, e nós agimos em relação a isso. Diegão, só um minutinho aqui, velho. Estão me ligando aqui da clínica. Deixa eu só ver. Pronto, beleza. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Desculpa aí, Diegão, que tava confirmando a consulta ali amanhã. Então, o que é que acontece? O Weber ele vai entender que a ação social é que vai formar a sociedade, né? O que é que acontece? Os indivíduos eles têm várias ações, né? A gente age né? Se a gente está vivo, obviamente, né? A gente vai agir no mundo. A gente precisa fazer várias coisas e faz várias coisas, né? Só que o Weber ele vai identificar o seguinte: tem um tipo de ação que é esse tipo de ação que o indivíduo tem que vai formar a sociedade.
que é o quê? A interação. Então, a ação social nada mais é do que, olha lá que está aqui, ó, já destacado, uma interação social. Então, todo indivíduo age socialmente, a maioria sim, né? Digamos que, né, a grande maioria dos indivíduos tem essa capacidade de interagir com os outros, né? Então, os indivíduos eles interagem, né? Parte natural da vida do ser humano, o indivíduo interagir um com o outro, né? Inclusive, a gente precisa dessa interação, né? A gente nasce e precisa interagir, né? Com nossa mãe e tal, né? Com os pais, etc. Então, a interação é algo presente na vida das pessoas, né? Dos indivíduos. Só que a gente não está o tempo todo interagindo, né? A parte da nossa vida, inclusive, a gente precisa, né? De momentos sozinhos, né? Momentos sem interagir com ninguém. Né? Fazem bem para a saúde mental e etc. Né? Então, a interação social, ela é um resultado de uma ação específica do ser humano, que é a ação de interagir. Ou seja, o Weber vai chamar essa ação de ação social. Né? É o que vai criar a sociedade. A ação que cria o social, a ação que cria a sociedade é quando o indivíduo interage. Né? Então, quando ele está interagindo com o outro, ele está promovendo uma ação social. Né? É por meio dessa ação aí que a sociedade vai surgir, né? Das interações uns com os outros. As conexões entre os indivíduos vão acontecer por meio dessas interações. Então, o Weber compreende que a sociedade resulta do conjunto de ações que os indivíduos que a constituem realizam. Entretanto, nem toda ação que os indivíduos realizam constitui a sociedade. Para isso, ele elaborou o conceito de ação social, ou seja, a ação que constitui a sociedade. Trata-se da interação social entre os indivíduos. Para compreender a ação social, Weber desenvolveu, né, uma tipologia com 4 tipos de ação social, baseados na motivação da ação do indivíduo. Beleza? Então, aqui a gente chegou lá no ponto-chave do Weber, Diego, que é o seguinte, né? Ele diz, se a sociedade é fruto da interação dos indivíduos, o ponto-chave é eu entender o que é que motiva o indivíduo a agir com o outro. Né? O que é que causa a interação de um com o outro? Né? Identificando o padrão do que causa a interação de um indivíduo com o outro, eu identifico que direção está tendo aquela sociedade ali. Certo? E aí, para isso, ele criou uma classificação com 4 tipos de motivos. Ele pegou assim, elencou, dentre os motivos possíveis que o indivíduo tem de agir com o outro, né? Eu posso encaixar várias situações possíveis, e aí ele vai identificar 4 possíveis. Né? Você vai ver aqui comigo e você vai dizer se você concorda ou não com o Weber, se você criaria uma nova classificação, acrescentaria alguma, beleza? Então preste atenção, vamos lá. Vamos ver se todas as ações que os indivíduos têm com os outros se caracterizam por esses 4 motivos principais aqui. Primeiro motivo, vamos lá, que o indivíduo tem de interagir com o outro. Ele vai chamar de ação social afetiva. Quando o indivíduo age em relação ao outro, motivado por sentimentos, tais como orgulho, vingança, loucura, paixão, inveja, medo, etc. Né? Toda vez que você interage com a outra pessoa por meio de através de um sentimento, motivado por um sentimento, né? Seja ele qual for, a gente vai chamar essa ação social de ação afetiva. Beleza? Primeiro grande tipo aí de ação social. Beleza, Ivan, mas os indivíduos eles não só interagem entre eles por conta de sentimentos, tem outros motivos também. Tem. Vamos ver o próximo. Além dos sentimentos, o que é que leva o indivíduo a agir com o outro?
tradição, né? O Weber vai identificar aqui a ação tradicional, portanto, a nossa interação com o outro mediada por uma tradição, pelo fato de da gente estar seguindo uma tradição, né? Então, tem como fonte motivadora os costumes ou hábitos, como a celebração de tradições, cumprimentos, etc, etc, né? Então a gente vê ali, né, por uma tradição, a gente cumprimenta as pessoas na rua, né, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter motivo nenhum para falar com elas. As tradições em que a gente, né, acaba interagindo um com o outro ali, né, por exemplo, né, nos Estados Unidos eles têm lá o Dia de Ação de Graças, né, mesmo sem conhecer as pessoas, eles distribuem alimentos. Aqui no Brasil a gente tem na Bahia, sobretudo, aqui é forte a questão do caruru, que tem mais ou menos a mesma lógica também, né? De você distribui o caruru mesmo, né, por uma tradição religiosa, mesmo sem você conhecer a pessoa necessariamente, você está ali, né, compartilhando daquela tradição, né? Então, as tradições são um dos motivos pelos quais a gente interage uns com os outros, né? Então, já vimos dois tipos aqui, ó, sentimentos e tradição. Terceiro tipo de ação, né, geralmente é o mais comum, não, é um dos mais comuns, né? Ação racional com relação a valores, né? O que é que isso quer dizer? A gente age racionalmente, interage racionalmente com outro indivíduo, né? Por conta de um determinado valor que a gente tem, né? Então, por exemplo, você tem um valor, a gente tem um valor na nossa sociedade, né? Um valor moral de que crianças, mulheres e idosos são mais frágeis e, portanto, precisam de mais acolhimento, proteção, ajuda. Então, mesmo que a gente não interaja com eles, não conheça, né, não os conheça, a gente interage com eles porque isso é um valor que nós temos, né? Então a gente vê lá uma criança chorando sozinha, a gente vai ajudar ela a procurar, encontrar os pais, vai tentar dar alguma ajuda, vê uma senhorinha tentando atravessar a rua, né? A gente vai lá e ajuda, vê uma mulher tentando carregar alguma coisa pesada, a gente vai lá e ajuda, ou seja, os nossos valores, aquilo que a gente tem como um dever, como algo que né, é uma obrigação moral sua, né? Dentro da sociedade, você vai fazer, né? Então, é um dos motivos que a gente tem para interagir com outras pessoas, né? Mesmo que a gente não conheça, que a gente não tenha nenhum interesse, né, com essa pessoa, aquela pessoa não vai beneficiar a gente em nada, não vai trazer nada para a gente, mas a gente tem, diante de um valor moral nosso, a gente vai interagir com ela, né? Então, olha lá, a ação social racional com relação a valores, na qual não é o fim que orienta a ação, mas o valor, ou seja, seja esse estético, religioso, político, seja esse ético, religioso, político ou estético. A ação racional leva em consideração as consequências das ações, nesse caso, especialmente as consequências éticas. Tá? Então, toda vez que eu for agir, eu vou interagir com esse outro pensando sempre numa consequência ética, né? Se eu vejo uma injustiça acontecendo e eu não interfiro, eu não vou tentar ajudar, né, de nenhuma forma, não vou interferir, eu vou pensar racionalmente sobre isso, assim, nas consequências éticas, o que é que aquilo fere a minha ética, os meus valores, certo? Esse é o terceiro tipo de ação que a gente pode ter. Então, já vimos aqui, a gente pode interagir com o outro pelos sentimentos, né? Motivado pelos sentimentos, pela tradição, né? Ou pelos valores, né? De uma maneira racional aí, pelos valores que a gente tem, né? Nos levam a agir contra a pessoa. E por fim, chegamos aqui, né? Ao tipo de ação que eu acredito que seja o mais comum na nossa sociedade, né? Que é a ação racional com relação a fins. O que é que isso quer dizer? Uma ação racional, ou seja, uma ação planejada, uma ação pensada com relação a fins, ou seja, aquela ação que eu interajo com o outro a fim de alcançar um objetivo.
certo? Então, nesse caso, a ação é estritamente racional. Toma-se um fim e este é, então, racionalmente buscado. O indivíduo escolhe os melhores meios para realizar um fim, né? Então, você tem um determinado objetivo, você vai alcançar. Você, Diegão, está aqui no curso, você ainda tem o objetivo de se formar. Então, você precisa interagir comigo, por exemplo, que sou o seu professor, e sou uma parte desse caminho que você está buscando. Se não passar, digamos assim, pela minha aprovação, né? Se não passar pela minha aprovação aqui, o seu caminho, você vai se atrasar no seu caminho aí, ou não vai chegar lá, enfim. Estou dando só um exemplo bem prático aqui, né? Então, geralmente, nas nossas vidas, a gente, em várias condições, a gente é jogado para interagir com outras pessoas, porque você tem um fim que te motiva a isso, né? Então, por exemplo, quando você está num trabalho, qual é o seu grande objetivo com o trabalho? Uma realização pessoal, né? E principalmente receber recurso, ter dinheiro, ganhar dinheiro com esse trabalho que você realiza, né? Mas para isso, você precisa exercer as funções desse trabalho. E muitas vezes exercer as funções desse trabalho é interagir com outras pessoas, né? Você vai precisar interagir com outras pessoas. Então você está ali interagindo com aquelas pessoas não necessariamente porque você quer, mas porque o seu objetivo, o seu fim, te colocou no caminho daquelas pessoas que você precisa estar ali interagindo, né? E isso é uma das coisas que mais conectam as pessoas dentro da sociedade, né? Cada um está fazendo o seu corre, está buscando o seu objetivo e as pessoas vão cruzando os caminhos umas das outras, porque dentro do objetivo delas está incluso elas interagirem com outras pessoas, né? Então, cada um buscando o seu objetivo, acaba encontrando e se esbarrando na interação com outras pessoas, né? Então, para mim, essa daí é uma das motivações mais comuns que a gente tem na nossa vida em sociedade, né? Principalmente na sociedade racional que a gente vive, né? Baseada no trabalho e etc, né? Concorda aí, Diegão? Concordo. E interessante que você vê, as pessoas, elas se interagem, cada um buscando o seu objetivo. Se a gente fosse pensar, elas se interagiam porque procuravam um objetivo comum, né? Mas não, você vê que é diferente, né? O meu objetivo é diferente daquela pessoa. Só que aquela pessoa vai me ajudar a chegar lá. Só que essa pessoa quer chegar em outro caminho, que já se interage com outra, que quer chegar naquele outro objetivo, entendeu? É bem interessante essa questão dessas relações que as pessoas buscam entre si para poder alcançar seu resultado final. E aí você está vendo como é que a sociedade vai se formando através disso, né? Como é que vai se desenhando a sociedade? Por que a sociedade, aquele monte de pessoas está ali interagindo, colaborando, no fim das contas? Porque as pessoas têm interesse de alcançar seus objetivos e isso faz com que elas interajam com outras. E elas criem conexões e a sociedade funcione através daí. Percebe? Então, essa que é a pegada diferente do Weber. Ele parte entendendo por que o indivíduo ele age, ele entende como que a sociedade funciona, né? No que é que resulta aquela sociedade, né? Entendendo a maneira como aqueles indivíduos eles agem, né? E aí, Diegão, pensa aí, existe alguma outra forma, algum outro motivo que esteja fora aqui desses 4 tipos? Acho que não, tá tudo aí. O que você imagina tá aí, aqueles movimentos estudantis, movimento político. Então, quando a gente vê muito na televisão, que sempre tem essa sociedade sempre tem um representante. Partindo para a nossa realidade, muito que a gente vê acontecer na televisão é político. Tem aquele grupo que vai para protestar, conseguir algum objetivo, né? E tem aqueles que vão os vandalismos, né? Que vão para quebrar, depredar, e aí o cara já fala, esse grupo não representa a gente, entendeu? Há até uma separação desse tipo de pessoa, porque o objetivo deles é um, e daquele outro grupo, se fosse outra sociedade, é outro, entendeu? E eles não querem que aqueles lá influenciem na sociedade dele, na forma deles de pensar.
Exatamente. Então, o que é que o Weber ele identifica aqui? Então, através como a gente entende, quando a gente passa a entender a ação do indivíduo, né, o porquê que o indivíduo interage, né, dentro da sociedade, a gente passa a entender como que aquela sociedade ela funciona, né? É extremamente interessante isso daí, né? O Weber ele consegue fazer uma classificação bastante completa, né? Então, no início a gente fica meio assim, né? Ok, É, sentimentos é interessante, tradição, né? é muito Aí vai difícil. depois aqui valores, aí você fala, mas a grande maioria das pessoas não age assim, né? Mas aí quando chega nessa última aqui, pronto, abarca tudo, né? Assim, Vai aglomerar quase todos aí. é. É verdade que Então, se a gente for pensar assim de forma irracional, a gente vai achar que a pessoa se interage é porque tem o mesmo objetivo, busca a mesma coisa. Mas se você chegar num grupo desse aí que faz um movimento político, uns querem exercer o direito de cidadania, outros querem não sei o quê, cada um tem um objetivo diferente, mas mesmo assim eles se interagem entre si e conseguem formar uma forte corrente, entendeu? Até exatamente. na própria, quando você está na parte, né, quando você trabalha na empresa, tem algumas pessoas que conseguem se relacionar mais bem com umas do que com as outras. Às vezes eu quero ir para aquele setor, aí o cara começa a se interagir com aquele cara, pegar as ideias com ele, como é que funciona o sistema que ele trabalha, qual a carga horária dele, qual é que ele faz, entendeu? A parte daquela Sim, curiosidade, a gente tentar entender como é que é aquilo aí para ver se realmente é aquilo que a gente quer. Por exemplo, assim, às vezes você define um objetivo para a sua vida, mas quando você começa a analisar, depois você vai ver, não é isso que eu queria para a minha vida. Você consegue, a partir daquela pessoa que você se espelhou, você já consegue definir um outro caminho a seguir, entendeu? sim, exatamente. Então é isso, a gente vai vendo aí que são vários motivos possíveis das pessoas estarem interagindo. Só que geralmente quando a gente passa a observar, ver o padrão, né, a grande maioria das pessoas que vai agir dentro da sociedade vai agir por alguns motivos específicos. E aí quando a gente vai ver que quando a maioria dos motivos que se repete, a gente vai vendo que aquela sociedade ela vai se tornando parecida, né? Então, a gente pode ver que as sociedades no mundo ocidental, por exemplo, são mais parecidas. Por quê? Porque a grande maior parte dos indivíduos estão agindo de acordo com os mesmos motivos, mesmos interesses, né? Acho que assim, uma sociedade que não tem democracia praticamente vai agir dessa forma. Que mudou a gente Exa- para a questão da democracia que surgir isso, né? A gente entender Exatamente. quando a gente tem mais poder de decisão, de poder questionar alguma coisa, falar a respeito de algo, quebra Exato. certos tabus que antigamente não se podia dizer na década de 90, 80, que Sim. tinha coisas que não Ou podia seja, ser discutido, né? numa época que as pessoas agiam muito mais motivadas pela tradição do que pela razão, Pela razão. né? Então, você vê que o tipo de sociedade já vai mudando a partir daí, o tipo de política, né? Tudo vai se modificando. É isso que o Weber quer mostrar no fim das contas. A partir da maneira padrão como os indivíduos interagem, tudo na sociedade vai mudando. E é o que ele identifica? Que ao longo do processo histórico aí que aconteceu, a sociedade ela foi mudando de uma ação predominantemente tradicional, né, baseada na tradição, especialmente ali na tradição da religião, né, católica, e aos poucos, as mudanças que foram acontecendo na religião foram levando os indivíduos a acrescentarem mais razão nas suas ações e a tornarem essas ações cada vez mais racionais, né? E essas ações racionais foram cada vez mais, digamos assim, moldando todos os aspectos da vida do indivíduo. Então, a economia passou a ser mais racionalizada, o conhecimento passou a ser mais racionalizado através da ciência e tudo mais, né? A política passou a ser mais racionalizada, né? Tudo na vida do indivíduo passou a ser mais racionalizado, né? Então, ele entende que a sociedade que a gente vive hoje é fruto de um processo de racionalização, né? De aumento das ações racionais
na vida das pessoas, né, em comparação ao que a gente tinha antes, que era uma sociedade muito mais baseada na tradição, né? Então o Weber ele tem essa pegada histórica que faz assim esse comparativo para a gente entender como que o movimento acontece, né, da mudança da sociedade, né? Então, olha lá, apesar de conceber a sociedade como resultado do conjunto de ações sociais dos indivíduos, Weber não ignora a influência de um indivíduo sobre o outro e considera isso fundamental para compreender a dinâmica social. Uma parte das preocupações fundamentais de Weber é a política, como eu já falei no início. Nesse sentido, o autor aborda conceitos como de poder, Estado, dominação e burocracia, né? Aquilo que a gente começou a falar, né? Então, olha lá, poder. Weber estabelece que poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos. Quando alguém tenta, pela força física, estatal, legal ou de autoridade, impor a sua vontade sobre os indivíduos, essa pessoa está exercendo poder, né? Nas palavras do Weber, poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade, né? Então, o poder é quando a gente consegue impor a nossa vontade dentro da sociedade, né? Quando a gente tem o poder, significa que a gente pode fazer aquilo que a gente quer, né? Então, quando eu uso um poder dentro da sociedade, significa que eu, né, imponho a minha vontade perante as outras pessoas, né? Então, desse modo, o poder é independente da aceitação das pessoas, do exercício da vontade. O Estado, eu já falei para você, né? Aquela definição dele, né? Monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território. E dominação, né? A dominação é aquilo que o Estado pratica ou aquilo que o grupo máximo de poder dentro da sociedade pratica, né? A dominação seria, nas palavras de Weber, a probabilidade de encontrar obediência a ordens específicas ou todas dentro de um determinado grupo de pessoas. Por isso, a dominação é legitimada pela aceitação. Aquilo que eu falei, né? A dominação acontece quando há uma aceitação daquele poder ali, né? É legitimada pela aceitação. Confere autoridade a quem exerce o poder. Então, vamos lá. Tipos de dominação. Que ele vai classificar como que a dominação do Estado ela acontece. Então ele vai dizer, ó, a gente pode ter uma dominação do tipo carismática, né? Que é o quê? Aquela dominação que é gerada pela confiança que a gente tem no líder. Então, exemplos aí de líderes carismáticos, tanto positivos quanto negativos, né? Gandhi, né? Um exemplo positivo aí de uma dominação carismática, ou seja, as pessoas seguiam ele pela causa e por acreditar que ele era um grande representante da causa. As pessoas faziam o que ele queriam e seguiam ele por acreditarem no potencial dele, né? Então essa é uma dominação, ele era um líder carismático, né? Ele exercia uma dominação carismática com as pessoas, né? A gente tem vários exemplos aí de líderes carismáticos, né? Que é aquela onde a autoridade é suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados, né? Então, Gandhi, Martin Luther King. Do outro lado negativo, a gente pode ver também Hitler, era um grande líder carismático, né? Mussolini, né? Enfim, outros grandes, né, líderes aí ao longo da história aqui. Até o ator lá, né, pessoal, o Barack Obama, o americano. Sim, a gente também tem políticos que são líderes carismáticos, né? Uhum. O próprio Lula, se queira ou não, é um grande líder carismático. Ele exerce um grande carisma sobre as pessoas e as pessoas seguem ele por acreditarem que ele é na figura dele, né? Dele ser uma pessoa capaz.
Assim como o próprio Bolsonaro é o líder carismático, né? Um líder carismático muito menor do que Lula, né? Assim, alcança muito menos pessoas do que Lula, mas para o grupo dele, dos seguidores cegos dele, ele é um líder carismático também, né? Tem pessoas que seguem ele, né, cegamente ali, como líder carismático. Acreditam nele. É meio ridículo isso, né? Mas, enfim, é a realidade que está aí. A dominação tradicional, né? O que é que acontece? É aquela dominação onde ela é exercida pela tradição, né? Então a gente tem aí figuras tradicionais que são respeitadas, geralmente líderes religiosos, né? O Papa é um grande líder, né, religioso aí que, portanto, ele exerce uma dominação baseada na tradição, né? A toda a tradição da igreja que confere um poder para ele simbólico grande ali, né? Então a gente pode dizer que ele é um líder tradicional, né? É um líder não só carismático, alguns papas também são carismáticos, mas a gente pode dizer muito mais que é a força do cargo dele, né? Que é dada pela tradição. Então, olha lá, ó. A dominação tradicional, onde a autoridade é pura e simplesmente suportada pela existência de uma fidelidade tradicional. O governante é o patriarca ou o senhor, os dominados são súditos e o funcionário é o servidor. O patriarcalismo é o tipo mais puro de dominação. Presta-se obediência à pessoa por respeito em virtude da tradição, de uma dignidade pessoal que se julga sagrada, né? Então, os reis absolutistas, por exemplo, lá, né, da Idade Média, eram grandes líderes do início da modernidade, eram grandes líderes de dominação tradicional, né, baseado na tradição. A criação de um novo direito é, em princípio, impossível, em virtude das normas oriundas da tradição. Também é classificado por Weber como sendo uma dominação estável, devido à solidez e estabilidade do meio social, que se acha sob dependência direta e imediata do aprofundamento da tradição. E, por fim, chegamos ao modo de dominação do Estado que nós temos hoje, né? A dominação racional legal, né? Onde qualquer direito pode ser criado e modificado através de um estatuto sancionado corretamente, tendo a burocracia como sendo o tipo mais puro dessa dominação. Os princípios fundamentais da burocracia, segundo o autor, são a hierarquia funcional, a administração baseada em documentos, a demanda pela aprendizagem profissional, as atribuições são oficializadas e há uma exigência em todo o rendimento profissional. A obediência se presta não à pessoa, em virtude do direito próprio, mas à regra, né? Ou seja, a gente obedece não à pessoa, mas à regra, né? Por isso que ela é uma dominação racional legal, que se conhece competente para designar a quem em qualquer extensão que se há de obedecer. Weber classifica esse tipo de dominação como sendo estável, uma vez que é baseado em normas, que, como foi dito anteriormente, são criadas e modificadas através de um estatuto sancionado corretamente, ou seja, uma constituição, por exemplo, de um país seria um estatuto como esse, né? A gente deve respeitar a Constituição porque devemos respeitar a regra, não por quem proclamou, por respeito a quem proclamou, né? Ou seja, o poder de autoridade é legalmente assegurado, né? Então, nesse tipo de dominação aqui, nós nos apegamos à racionalidade da regra e não à pessoalidade de quem manda, né? Então, o princípio da democracia é esse, né? A racionalidade da regra e não a pessoalidade de quem manda. É completamente diferente da tradição, né? Ou do carisma, né? Então, na dominação racional legal, a gente tem que ter isso como princípio, né? Olha lá, burocracia, né, que a gente falou no início. É um termo empregado para indicar funções da administração pública, né?
que era guiada por normas, atribuições específicas, esferas de competência bem delimitadas e critérios de seleção de funcionários. A burocracia, então, podia ser definida da seguinte forma: aparato técnico-administrativo formado por profissionais especializados, selecionados segundo critérios racionais e que se encarregavam de diversas tarefas importantes dentro do sistema. Burocracia moderna, né? Existiu em todas as formas de Estado, desde o antigo até o moderno. Contudo, foi no Estado moderno e da ordem legal, né, que a burocracia atingiu seu mais alto grau de racionalidade. Vamos ver as principais características da burocracia. Funcionários que ocupam os cargos burocráticos são considerados servidores públicos. Funcionários são contratados em virtude de competência técnica e qualificações específicas, né? Ou seja, eu não coloco para trabalhar quem eu quero apenas, né? O funcionário público do Estado, né, por exemplo, para exercer ali uma função do Estado pública, ele deve ser contratado em virtude de competência e de qualificação específica para exercer aquilo. Nesse caso, não precisa ser necessariamente concurso público, não, né? O quê? Esses funcionários podem ser contratados? Sim. Geralmente são via concurso público. O concurso público é que vai garantir essa competência técnica e a qualificação específica, porque o concurso, por exemplo, ele vai exigir um título determinado, né, uma titulação em uma área, para que você exerça uma função específica que é daquela área. E vai exigir uma prova como meio de você expressar a sua competência técnica, expressar que você é capaz, que você tem conhecimentos necessários, capazes para exercer aquela função, né? Então, olha aí o critério da impessoalidade novamente, né? Dentro do estado da burocracia moderna, vigora o princípio da impessoalidade, da meritocracia, como a gente está vendo aqui, né? Então, a maneira que a gente tem de contrato aí desses funcionários é o concurso, geralmente. Mas você tem não é a maneira mais comum, né? Mas você tem outras formas de ingresso no serviço público que não só o concurso, tá? Você tem ali cargos temporários, você tem cargos comissionados, você tem a possibilidade de ter contratos temporários, né? Tudo isso aí são possibilidades que você tem para exercer um trabalho burocrático dentro do Estado. Mas a maneira mais comum, digamos assim, o que deveria ser pelo princípio, é o concurso. Funcionários cumprem tarefas que são determinadas por normas e regulamentos escritos, né? Então perceba aí que tudo é racionalizado, né? Tudo é controlado dentro do Estado que tem uma burocracia moderna, né? Que é o Estado que a gente tem hoje em dia. A remuneração é baseada em salários estipulados em dinheiro, né? Os funcionários estão sujeitos a regras hierárquicas e códigos disciplinares que estabelecem as relações de autoridade, né? Ou seja, você tem lá um estatuto de cada cargo dentro do serviço público, né? Então, o seu chefe, ele não vai poder te demitir porque ele não gosta de você ou por qualquer motivo que ele queira. Vai ter que ser aberto um processo, ele vai ter que provar que você deixou de cumprir algo que você deveria ter cumprido, enfim, né? Você tem o direito aí à ampla defesa e tudo mais, né? A ideia é de que você deve exercer sua função com independência, né? Então, dentro do serviço público, a gente tem, por exemplo, como um valor da democracia, essa ideia de independência do serviço público, né? Do cargo público. De que você está lá para cumprir aquela função que foi determinada por um conjunto de regras, você vai cumprir aquelas regras ali, vai cumprir a sua função dentro do que está especificado, né? Seguindo as regras corretas, e você só pode ser punido
por conta de você não cumprir essas regras, né? De você não estar cumprindo bem a sua função, digamos assim. E não por qualquer outro motivo, né? Não por motivos pessoais, não pela vontade de um superior e assim por diante. A função da burocracia, a divisão e a distribuição das funções, a seleção de pessoal especializado, os regulamentos e a disciplina hierárquica são fatores que fazem da burocracia moderna o modo mais eficiente de administração, tanto na esfera privada, numa empresa capitalista, quanto na administração pública. Então, você vai ter burocracia tanto na esfera pública quanto na privada, né? As empresas, né, como você falou aí, nas empresas se pede, por exemplo, prestação de contas, né? Se faz toda uma coisa aí, um trabalho burocrático para se ter um controle do que acontece dentro de uma empresa, por exemplo, né? Vale destacar que apesar da busca por eficiência e controle, os excessos na burocracia levam à lentidão e perda de eficiência, né? Isso aqui a gente já sabe também, né? Que o Estado brasileiro, por exemplo, é tanta burocracia que leva à lentidão e perda de eficiência, né? Se cria tanta lei, tanta regra para se controlar as coisas que você acaba travando muitas vezes os processos de acontecer, né? Então você vai ter processos na justiça que demoram anos, você vai ter uma solicitação, um registro de patente, por exemplo, que demora anos para acontecer. Então a gente tem uma série de coisas que a gente precisa do trabalho público, muitas vezes, que são travadas pelo tanto de regras que são criadas, né? É uma coisa que pode ser resolvida rápido, né? Mas eles criam um caminho tão difícil que você acaba desistindo, aí você não consegue nem resolver o que você queria resolver. Você vê muito aí Exatamente. quando vai se tratar de direito dos trabalhistas, essas coisas mesmo, aí, Ave Maria, a burocracia do caramba. Tem que ter Exatamente. documento, não pode ser documento autenticado, tem que ser documento original com a share, que é uma confusão. Exatamente, Diego. Então a gente tem esse grande problema aí da burocracia, né? Apesar da, Quando há é ok que você tem que ter um controle, né? Porque o Estado não pode também fazer as coisas de uma maneira totalmente descontrolada, desordenada, sem prestar contas, gastando o que quer, da maneira que quer. Ok, a gente tem que ter saber o que é que acontece, tem que ter um controle mínimo do que acontece, mas quando você cria regra demais para controlar demais, você trava as coisas de acontecerem e você prejudica a própria sociedade, né? É o que a gente tem observado. e Diga lá, também, você ia falando alguma coisa. e aí você vê que a burocracia também é assim, de certa forma, é ineficiente, né? Porque como você vê aí, o tanto de fraude que aconteceu aí, que vem acontecendo na política brasileira. Você vê que, Pois é. apesar da burocracia que tem para se fazer uma compra determinada, solicitar uma terceirização de alguma empresa, de uma construtora, é uma burocracia grande. Você vê que, mesmo assim, as pessoas ainda conseguem fraudar, conseguem. Ou seja, até onde tem que se questionar que essa burocracia está sendo eficiente. Eu acho que Sim. tem que ser burocracia, mas eu acho que, assim, na minha forma de pensar, acho que a fiscalização hoje seria muito mais eficiente do que a burocracia em si. Porque a burocracia está mostrando para a nossa cara aí todo dia, na realidade, que não funciona. Você vê, se você pensar bem, é só você pensar pequeno uma empresa hoje. Mas você, para mim comprar uma caneta hoje aqui, eu tenho que solicitar o dinheiro, depois eu tenho que pegar a nota fiscal, entregar para o cara a nota fiscal, para a menina da contabilidade dar saída nesse valor. Só que o que acontece? Nem sempre essa nota fiscal que a pessoa tira para mim é o valor real que foi essa caneta. Porque o cara lá da papelaria quer ganhar um dinheiro, manda pergunta se você quer imprimir a nota no preço real, que você quer imprimir no preço maior. Às vezes o cara não quer lhe dar uma nota para ele dar um recibo, porque a caneta é R$1,50, você manda fazer um recibo de R$5. Então acontece. Nem sempre a burocracia é 100% eficiente, ou chega a pelo menos 90% da eficiência. Porque se a burocracia fosse eficiente, o Brasil não estava sendo roubado, e qual foi roubado nesses últimos tempos e anos que vem se passando. Independente de partido político, entendeu? Porque, Sabe o que é que a gente percebe, o que eu percebo? Que tem muita burocracia, muito controle,
para quando o povo ou cargos menores precisam de recurso público ou usam recurso público. Mas quanto mais você sobe lá dentro da hierarquia do Estado, você chega lá nos políticos e tal, você vê que o controle dos gastos não é tão grande assim como é para as esferas menores, né? Para os gastos menores e etc. Né? Então tem para a gente que, digamos assim, para o que está mais perto do povo, tem muito controle. E para quem está perto mais do poder do Estado, né, maior do Estado, tem menos controle. A impressão que eu tenho é essa, porque o tanto que esses caras conseguem desviar de dinheiro, de roubar e tudo mais, eu não entendo como é que eles conseguem burlar tanta burocracia assim. Eu acho que deve ter muito menos burocracia para eles lá do que para a gente cá na ponta. Aquela questão que o autor fala aí, né? Que você fala aquele poder de poder que a pessoa tem, né? De carro, o carro que ele tá. Às vezes E esse a poder legitimidade, né? facilita para ele, né? Exatamente. A legitimidade do cargo ali. E aí, por último, Diegão, ó, a gente vai conseguir matar Weber nessa aula aqui que tá rendendo. Por último, a gente tem a visão do Weber sobre a modernidade, né? Então, como eu já tinha adiantado para você, né? A visão do Weber sobre modernidade é de que ela é fruto de um processo de racionalização, né? Ou seja, os indivíduos passaram a agir de maneira cada vez mais racional, né? Tomando a racionalidade como um valor para orientar sua conduta. Desse modo, o cálculo, o estudo, as causas e as consequências são sempre pensadas antes de qualquer decisão. E a fé nas ciências e na tecnologia se tornam cada vez mais fortes, né? E isso aqui resume o que é a nossa vida moderna, né? Na modernidade. Né? O momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, né? De pandemia, de vacina, né? E tal, reforça isso, né? O quanto reforça a nossa fé, digamos assim, na ciência, no papel do conhecimento e da tecnologia, né? Deste modo, tanto a burocracia moderna quanto a ciência moderna e o capitalismo são resultado desse processo. Que processo? De racionalização, né? Então, é isso que o Weber vai identificar. E aí, aquilo que eu já tinha adiantado para você, né? Desse livro aqui. Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? E Weber dedica essa obra ao entendimento das origens do capitalismo no Ocidente. Sua teoria de que o capitalismo teria se estabelecido em regiões do Ocidente onde havia uma forte influência cultural do puritanismo, né? Para Weber, há uma afinidade eletiva entre a ética puritana e a conduta capitalista, favorecendo o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente. Certo? Então, ele vai identificar o quê? Por que que o capitalismo vai se desenvolver nos lugares onde o protestantismo se desenvolve, especialmente o puritanismo, né? Que é uma vertente protestante que era muito comum lá na Inglaterra, né? Então Weber vai dizer o seguinte, ó, para Weber, o que gerou esse favorecimento do desenvolvimento do capitalismo foi o valor do trabalho para os puritanos, né? O trabalho tem um valor fundamental na ética puritana. No puritanismo, trabalhar é exercer uma vocação divina. E exercer essa vocação é a principal forma de glorificar a Deus, né? Dessa forma, todos devem trabalhar, independentemente do seu acúmulo de bens ou riquezas, pois essa é a principal vocação divina. É a principal forma de demonstrar sua fé, né? Então, perceba aqui que, diferentemente da perspectiva lá dos católicos, né? Que não viam o trabalho mundano como uma coisa positiva, né? Ele vai dizer que no puritanismo o trabalho é uma vocação divina, ou seja, quanto mais você trabalha e exerce bem aquele trabalho que é a sua vocação, né? Aquilo que Deus te colocou, te deu o dom para que você exercesse, você está glorificando ainda mais a Deus ao fazer aquilo, né? E que, portanto, trabalhar é uma coisa divina. Trabalhar é uma coisa, é um valor importantíssimo.
Independentemente se você é rico ou se você é pobre, você deve trabalhar, porque trabalhar é o dom que Deus te deu, né? É a forma que ele colocou, é o dom que ele te colocou no mundo para que você ajude as demais pessoas, para que você cumpra com a sua missão divina, é você exercer o seu dom, é você trabalhar, é você fazer pelo outro, né? É você trabalhar ali e, no fim das contas, o fruto do seu trabalho vai beneficiar o outro, né? Não à toa que a gente vê aí uma frase que vem desse pensamento, né? Que é aquela frase, não sei se você já escutou, que trabalhar dignifica o homem, né? Ou seja, que o trabalhar é que torna o ser humano digno, né? É essa ideia aí que a gente absorveu como valor, né, na nossa sociedade, e lá na sociedade inglesa e as colônias inglesas americanas, né, e tal, foi muito maior. Por isso que o capitalismo se desenvolveu tanto lá na Inglaterra e também nos Estados Unidos, que foi uma colônia inglesa, né? Porque eles justamente absorveram esse pensamento, né, em relação ao trabalho. E quanto mais trabalho, como a gente já viu desde lá do Marx, né, o trabalho ele favorece o capitalismo, né? Porque o trabalho ele gera valor e gera riqueza dentro da sociedade. Quando você tem uma sociedade moldada e disciplinada ali no trabalho, você vai ter maior geração de riqueza e maior acúmulo, né, de riquezas, né? Então, essa ética em relação ao trabalho favoreceu a disciplina e a constância necessárias ao capitalismo, que, com a construção do espaço fabril, promoveu a diferenciação entre a esfera pública e doméstica do trabalho, né? Porque antes os trabalhos aconteciam na casa dos trabalhadores, né? Nas corporações de ofício, as pessoas, as lojas, enfim, o trabalho era dentro da casa das pessoas. Com a fábrica, a criação das fábricas, as pessoas deixam o ambiente doméstico e passam a ter um ambiente próprio para o trabalho, onde elas vão passar a maior parte do dia, né? Que é a cultura que a gente tem hoje de trabalho. O trabalho nosso geralmente não é em casa. Para a gente é até estranho, né? Agora, nesse momento, por exemplo, trabalhar em casa, como é o que está acontecendo agora, né? Mas justamente por quê? Porque a gente está acostumado a ter essa separação das esferas pública e privada, né? A esfera doméstica é a esfera privada, a esfera do trabalho é a esfera pública, né? Que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, digamos assim, né? Exercendo esse trabalho na esfera pública, né? Então, com lugar próprio para o trabalho, é encontrada a dedicação espontânea dos trabalhadores que tinham o trabalho como um valor. O capitalismo encontrou as condições necessárias, portanto, nesse contexto aí, para prosperar como um modelo de economia e de sociedade, né? Então, olha só que interessante, né? O Weber ele vai identificar aí como que uma mudança nos valores religiosos das pessoas e a prática cultural religiosa ali favoreceu, por exemplo, o capitalismo se firmar mais nesses lugares onde tinham essas tradições mais fortalecidas, né? Por isso que esses locais aí anglo-saxões, né, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, são lugares onde prosperou bastante o capitalismo, né? Justamente por eles terem essa perspectiva em relação ao trabalho, né? O trabalho como um valor. E aí, por fim, né, o que é que tem a dizer aqui sobre o Weber, né? Resumindo aí o pensamento do Weber. O Weber se identifica que a sociedade moderna é fruto de um processo de racionalização das ações sociais, né? Lembra lá que o Weber é parte das ações sociais? Então ele diz que a sociedade moderna ela é fruto de um processo de racionalização das ações. Significa que a sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade que é produto de ações racionais com relação a valores, né? Por exemplo, o trabalho como um valor, e das ações racionais com relação a fins, ou seja, eu vou agir racionalmente para alcançar o meu objetivo, que é aquilo que a gente estava identificando, né? Que é o que mais acontece dentro da nossa sociedade e acaba conectando as pessoas, colocando a sociedade para funcionar. Então, as ações sociais dos indivíduos se tornaram cada vez mais racionais, influenciando a ação de outros e tornando aos poucos a sociedade cada vez mais racionalizada. Esse processo gerou o que Weber chamou de secularização, né? Ou seja, essa sociedade cada vez mais racional gerou o que ele chama de secularização, ou seja, a criação de normas e regras racionais
e o controle do tempo e espaço cada vez mais intensos, né? Então a gente tem lá o controle do espaço, como eu vi ali no tópico anterior, né? A criação do espaço do trabalho. O espaço do trabalho é separado do espaço de casa, né? Você controla o espaço onde as coisas acontecem, controla o tempo. A gente é pago em horas de trabalho, né? O controle do tempo, né, tem uma relação aí econômica, né? As horas de trabalho, né? Não à toa na Inglaterra que você vai ter aquele relógio imenso lá, né? O Big Ben, né? Justamente para as pessoas não perderem a hora. É daí que vem aquela ideia do tempo é dinheiro, né? Justamente por quê? Porque a gente sempre está pensando no nosso tempo como uma maneira de produzir. E produzir, né, valor dentro da sociedade, portanto, produzir riqueza. E a gente sempre, ao produzir, almeja ganhar riqueza também, né? Adquirir riqueza ao produzir, né? Então, promovidos pela racionalização do trabalho e da burocracia, tiraram o espaço da naturalidade, do uso do tempo e das crenças em explicações mágicas ou divinas, né? Então ele diz que esse processo de racionalização do mundo, né, em que tudo o que interessa é tempo, é dinheiro, é produzir, a técnica para fazer as coisas melhores, para render mais, para lucrar mais, nesse novo mundo não tem mais espaço para explicações mágicas, divinas, para misticismo e etc e tal, né? Nesse mundo o racionalismo ele domina muito mais, né? Então, tal processo foi chamado por Weber de desencantamento do mundo, né? O que é o desencantamento? Por que é desencantamento? Que é uma coisa encantada, né? Uma coisa encantada é aquela coisa mágica, né? É aquela coisa que você não sabe qual é a explicação, né? Que não tem uma explicação racional, né? É encantado, né? É uma magia, um encantamento, né? Então, o Weber ele diz que dentro dessa sociedade racionalizada que a gente vive, há pouco espaço para o encanto, né, para o encantamento. E a razão ela retira o encantamento do mundo na medida que ela explica o mundo, né? Ela tira a possibilidade do segredo, do encanto, do que está oculto, do que você não consegue explicar, né? E até agora que não vi erro no Weber, né? Ele está explicando direitinho que o nosso mundo tal qual ele é, né? Weber era, apesar de que as explicações mágicas e místicas ainda permanecem, né? Mas não é o que não é o que domina, não é o que predomina na sociedade, né? Você não vê os jornais, por exemplo, explicando as coisas dessa forma. Você vê ali a tiazinha né, que teve geralmente menos estudo e etc., explica as coisas dessa forma, né? Um ancestral nosso, né? Ou um avô, uma pessoa mais velha e tal, né? Mas você não vai ver, né? As pessoas com uma voz pública maior, de maior alcance, explicando as coisas do mundo através do encantamento, né? Do pensamento místico, enfim. Do mágico, do encantado, do mistério, do segredo, enfim, né? Do que não seja, né, material, concreto, científico, né? Então, o Weber ele era pessimista em relação à modernidade, né? Pois ele considerava que o foco na técnica e na ciência, promovidos pela racionalização, fazia com que os indivíduos se encontrassem num mundo muito racionalizado e cheio de regras e rotinas. Também acho. Onde não há espaço para o desenvolvimento da criatividade, do ócio criativo e da liberdade. Que olha só, as coisas que a gente sempre está buscando, né? O ócio criativo, a liberdade, né? A gente sempre tem que estar, a gente sempre quer investir, por exemplo, nosso dinheiro para isso, né? Para viajar, para conhecer coisas novas, né? Para ter um ócio criativo ali, né? Exercitar nossa liberdade, relaxar, né? É o que dentro dessa sociedade racionalizada aí, capitalista, em que a gente está o tempo todo calculando as coisas, né? Racionalizando as coisas para chegar nos nossos objetivos, para cumprir ali o dia a dia, para obedecer às regras, para fazer o que tem que ser feito e etc, etc. Tudo que a gente quer de vez em quando é sair desse universo
de regras, enfim, de razão desse mundo e ficar despreocupado, relaxado, sem estar preocupado com a hora, olha só, né? O controle do tempo, o controle do espaço, estar em outro espaço, não se preocupar com o tempo, olha só, dentro dessa sociedade que a gente vive preso nisso, né? No tempo, no espaço do trabalho, né? Nas regras, na racionalização e tal, tudo que a gente quer é relaxar um pouco disso, né? Viajar, é curtir, né? É ou não é, Digão? É isso aí, realmente. É o que não falta, né? Depois de um certo período da vida. Aí é onde o pessoal mais velho diz: ô, vontade de voltar a ser criança de novo. Depois de adulta, você não sabe de lá onde cresce. Exatamente. Depois de adulto, a gente adentra nesse mundo aqui, meu amigo, e aí fica complicado. O nosso, igual eu estava conversando com um amigo meu ali, com o Coro ali. Depois de um certo tempo, o nosso tempo nem da gente não é mais. O capitalismo quer roubar tudo da gente. Nosso tempo do lazer no final de semana, os feriados, e tem que resolver alguma coisa ali, vamos fazer outro serviço ali, porque é um cliente ali especial, e a gente tem que ir lá atender ele, aquela coisa, entendeu? Aí às vezes você acaba vendendo seu tempo para aquele cliente especial que tem na empresa, né? É bem complicada essa situação. É isso, né? O sistema do tempo é dinheiro, né? Uhum. Você fica preso entre aquela de fazer mais dinheiro agora para curtir mais no futuro, ou não fazer nada agora e não ter preocupação e ter que me preocupar depois, né? Então a gente sempre vive nesse dilema, né? A discussão, cara, que a gente vê, mas esses caras que é meio pensador, meio loucão assim, qual é o objetivo da vida em si? É construir patrimônio para conseguir viver no futuro. E quando vai ser esse futuro? Como é que a gente consegue construir patrimônios, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. A gente não tem uma bola de cristal para identificar o futuro, né? É uma coisa bem complexa de quem vive a vida assim, construindo um patrimônio, né? E é bem interessante, né? Porque a gente vê, por outro lado, faz muito sentido quem toma uma decisão. É uma decisão que a gente pode pensar ela também como uma decisão pouco racional, mas uma decisão talvez muito corajosa de quem toma, por exemplo, para virar um hippie, para ser alguém que sai desse sistema, que não se preocupa com isso, que vive o hoje, não está preocupado com amanhã, sabe? A gente consegue entender, quando a gente entende o sistema todo que a gente está preso, né? A gente consegue entender como que é corajoso, como que é interessante a pessoa fazer isso também, né? A gente consegue compreender esse lado, né? A gente sai da visão do preconceito, de que é só um vagabundo que não quer nada e tudo mais, né? Quando a gente sai dessa visão preconceituosa, entende que a pessoa tá buscando sair desse sistema ali que foi construído, né, que foi construído culturalmente ali e foi passado por nós, para nós, assim, através da história, né, e que a gente está preso nisso, viveu nisso, nem escolheu se ia viver isso ou não, tem que viver e tem que se virar nesse sistema aí, e quando a gente consegue enxergar ele de longe, a gente consegue ver, né, é corajosa a atitude de você querer romper com isso e sair disso, né, não necessariamente é só uma atitude irracional, enfim, né, quando a gente sai da visão preconceituosa, a gente consegue entender, né, e ver que é admirável, né, e uma coisa que eu, por exemplo, não tive coragem, acho que nem teria de fazer, assim, de simplesmente não pensar no futuro, não investir em nada e seguir o rumo, a vida em rumo à aventura, né, totalmente insegura, né, e por um lado a gente pode ver que tem muitas coisas que são interessantes nessa escolha, mas por outros, né, a gente vê que é bem complicado. Aquela questão que o pessoal fala do evangélico, né? Para você ser evangélico é difícil, você tem que abdicar de muitas coisas da vida que você fazia que depois você não pode mais fazer, entendeu? E aí você fica, qual objetivo você vai abdicar daquilo? Você vai trocar seu final de semana, entendeu? E às vezes até eu mesmo, às vezes assim, até me questiono em relação a isso. Eu trabalho a semana toda, eu sou super cansado. Aí, meu final de semana, eu vou ter que fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer isso, velho? Qual é o objetivo que eu tenho de ter que vender meu final de semana para isso, entendeu?
A gente se Exatamente. questiona, será que vai valer a pena? Vai valer a pena realmente fazer isso? E muitas vezes não é nem só pelo dinheiro, né, Diegão? Não, Muitas vezes é não. também pelo fato de você sentir a obrigação de fazer, ou pelo fato de que, pô, você acha que é importante para fazer. Até mesmo a sociedade reforça pra gente que você ser bem-sucedido é você trabalhar, é você ter um trabalho, é você se dedicar e tudo mais. Então, a gente vê que é todo um sistema que se reforça, né? Tá ali na cultura, tá na crença, tá em tudo ali alimentando aquele sistema que a gente tá preso nele ali e a gente alimenta ele, né? E aí a gente, através da visão desses caras que desde lá se dedicaram a pensar isso, a gente consegue sair dessa caixinha e ver de fora, né? Como é que, onde que a gente está, né? E como que isso tudo se formou. Mesmo que a gente escolha estar nisso, a gente faz pelo menos uma escolha agora consciente, né? Sabendo onde a gente está, né? E quais são os riscos de continuar nisso ou não, né? Tudo tem seu risco, né? É. Nada você vai fazer que você não vai correr o risco, né? Ou perder tempo, ou até perder alguma outra coisa que é além do tempo. Hoje depois que você começa a trabalhar e você começa a ganhar um salário X, você acha que essa questão de você trabalhar ou não é financeira, mas não. Acho que o salário hoje independe. Acho que hoje o que vale mais é o cara ser, o reconhecimento vale muito mais do que o dinheiro. Exatamente. Com certeza. Pois é. Essa é a sociedade que vivemos. E aí, gostou do Weber? Concorda com o Weber? Achou interessante a perspectiva dele? Interessante do ponto de vista dele. E realmente é o que acontece, né? Você vê que acontece no nosso mundo atual, de todas as formas que você pensar, e essa relação da cidade com as pessoas. De que forma, igual você fala, os grupos hippie surgiu como? Como é que essas pessoas surgiram? Como é que essas pessoas se interagem, entendeu? Sim. Apesar de eles pensaram de uma forma, quase todos de uma forma, vamos simplificar de forma geral, eles pensaram de formas iguais, mas eles têm um objetivo diferente, entendeu? Eles criaram aquela própria comunidade deles ali, a própria comunidade indígena também, né? Que está viva até hoje, né? Exatamente, que vivem por fora desse sistema, né? Necessariamente ele não precisa. É igual o pessoal fala, os mais velhos falam, antigamente, não tinha uns 7 anos, o pessoal falava, meu filho, tem que estudar, fazer faculdade, e depois, fazer concurso público, tem que estudar para ser polícia, entendeu? Tudo a pessoa visa muito aquela questão do material, do que aquilo vai lhe proporcionar no decorrer do tempo, mas não pensa assim, o tanto que a gente vai ter que lutar para conseguir aquilo, entendeu? E aí, quem está dentro do sistema se pergunta, tá valendo mesmo a pena eu fazer isso, eu me abdicar de estar ali com os amigos, passar uma tarde com um tio, uma tia, tomando café, um chá, entendeu? Às vezes surge esse questionamento, entendeu? Mas quase, às vezes, o pessoal lhe diz que é assim, mas como é que ele diz que é assim? Mas isso realmente vai acontecer? Eu estou fazendo isso, que lá na frente eu vou ter esse resultado. Mas não necessariamente você vai ter garantia desse resultado, entendeu? Não é garantido, né? É uma coisa meio louca. Algumas coisas que o ser humano faz, e a gente faz mesmo por influência. Porque, assim, eu conheço muita gente que se formou hoje e que me fala que se arrependeu, que não teria feito aquilo. E já tem outro grupo que disse que foi a melhor coisa que fez na vida, entendeu? Essa relação de estudo na nossa região, ela é bem relativa em relação a isso. Vai depender para cada um, né? Sempre é uma perspectiva de cada um, né? E é aquela coisa, né? A gente sempre está trocando dentro desse sistema, não tem jeito. A gente tem que trocar o agora, digamos assim, uma coisa que eu poderia estar fazendo agora, né? A gente troca o hoje pelo amanhã, né? Na medida que a gente para estudar para um concurso, que a gente para estudar para se formar, a gente está fazendo o quê? A gente está investindo o agora em nome do futuro, né? Só que a vida é sempre incerta, a gente não sabe se esse futuro vai chegar, se não vai, quando vai chegar e tudo mais, né? Então é tudo muito, muito subjetivo, não dá para ter certeza, né? Por outro lado, é meio que ruim também você se sentir inútil de não estar investindo em nada, de não estar fazendo nada, né, para melhorar a sua vida, para fazer nada por você no aqui e agora, sabe? Então,
sempre tem essa questão aí cultural, psicológica, que também pesa na gente muito o tempo todo, né? Não é só a questão material, né? É complicado. Se estacionar também não pode, a mente não pode ficar parada não, né? Pois é, né? E aí a gente vive nessa dualidade, né? São as contradições de que cada época tem, né? A gente tem a nossa aqui, né? Que é essa dualidade, né? Eu troco o futuro por agora, né? Ou não. Vale a pena fazer uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Se esse pessoal da minha época, hoje eu estou com 31 anos, a gente já se questiona de uma forma diferente, eu fico pensando, como é que vai ser a geração daqui a 10 anos? Como é que vai se questionar em relação a isso? Qual o verdadeiro objetivo da vida? Qual é o mais importante da vida? Entendeu? A gente já está vivendo numa época de pandemia, e eu falo para minha mãe, mãe, e na época de pandemia, tanta preocupação, tanta coisa. Hoje a gente está vivendo, amanhã a gente pode estar morto. Já teve um colega da gente hoje que morreu no domingo. O cara estava com a gente lá na roça, tomando uma cerveja e tudo, de boa. Ele pegou corona acho que foi na quarta, ele recebeu o resultado. O cara morreu no domingo, entendeu? E aí você pega e faz pensando, aí mãe, se o cara viveu até aquele ponto, beleza, ele viveu a vida dele até aquele ponto. Mas assim, se ele estivesse acumulando riqueza, bem material, e valeu de quê? Ele fazer esse esforço, ter que abdicar daquele momento, sendo que o futuro dele era incerto. Ele não sabia que ele ia passar por aquela fatalidade, entendeu? Complicado, né? E ao mesmo tempo, se ele tivesse abdicado, por exemplo, de ter ido naquele encontro, né? Será que ele não, né? De ter se aglomerado, enfim, de ter se colocado em risco de alguma forma, será que ele não, né? Sempre vai ter essas dúvidas, né? A gente sempre vai se atormentar com o incerto, né? Com o que poderia ter sido, com o que pode ser, com o futuro, com o desconhecido, né? A gente sempre se atormenta, porque com essa sociedade racionalizada, a gente sempre tem a impressão de que a gente consegue controlar tudo. Como a gente controla muitas coisas, a gente acha que vai poder controlar tudo, mas nem tudo a gente pode controlar. E é isso que o Weber critica, né? Nesses tempos que a gente vive, né? Essa impressão de que a gente controla tudo, de que a gente racionaliza. A racionalização de tudo gera uma falsa impressão de controle de tudo, que não existe. É o que eu falo. Se a gente fosse pensar de forma racional, o melhor momento é da gente ficar e mesmo naquele stand-by, né? E fora da interação, né? Mas como é que a gente vive num mundo sem interação, num mundo totalmente capitalista que você é obrigado a trabalhar? O vírus está aí matando, mas assim, as empresas estão abertas. A gente não se interage com os amigos, mas se interage na empresa porque você tem que trabalhar para o sistema capitalista, entendeu? Exatamente. Isso é o grande questionamento. Enquanto uns podem estar trabalhando em casa de boa, outros não, tem que vir para a rua. Outros não. A gente tem que ir para a rua. Aí você tem uma opção, ou vai ou não vai. Ou vai e tu perde o emprego, entendeu? Acho que o pessoal não assim, no sistema que a gente vive hoje, eu acho que o capitalismo não pensa muito no indivíduo em si, né? Ele pensa mais no financeiro. Não, com certeza. A questão é atingir o objetivo, né? Sempre buscar o objetivo maior, o lucro, enfim, a realização maior e tal, né? E as pessoas se conduzem por isso, né? Então, pensar no outro acaba se tornando secundário. É o que gera muita discussão, assim, para quem discute essa relação do isolamento. Quer dizer assim, eu sou obrigado a me isolar dentro da minha casa, mas na empresa não. Entendeu? Aí a empresa, como é que eu vou abdicar de sair com meu amigo para ir num barzinho, ir numa pizzaria? Porque por causa do coronavírus. Mas quando é na segunda-feira, eu estou na empresa. Eu estou atendendo cliente, entendeu? Mesmo risco. Trabalhando, entendeu? Que ideia criada absurda é essa, entendeu? É complicado. Contradições do mundo que vivemos. Sempre vai haver contradição, né? Nada vai ser 100%. Exatamente. Pois bem, Diegão, é isso, né? Você vê aí que os três trazem ideias bem interessantes, né? Tanto o Durkheim quanto o Marx, quanto o Weber, né? Cada um com um ponto de vista bem original, bem próprio, e que vale a pena a gente conhecer os três, justamente porque são três diferentes. Se fossem três iguais, não tinha graça, né? São três diferentes, três perspectivas diferentes, três
Três vieses que colocam a nossa mente para pensar de uma maneira diferente, em um ponto diferente ali, e é bem enriquecedor. Então, com isso, a gente termina essa parte de clássicos, e aí a gente dá início já na aula que vem ao bloco 2. Vocês ficam devendo aí agora para a semana que vem a resenha do Weber, e entregam, a gente fecha a nota do bloco 1 e já damos início ao bloco 2. Beleza? Beleza. Tranquilo? Valeu, Diegão. Show de bola aí a participação hoje. Valeu, Ivan. É isso. Rendeu bastante. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Faz lá as resenhas, viu? Não esquece não, viu? Vou tentar fazer aqui. Eu quero que você passe. E ajude que eu te ajudo. Tá bom, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.